Dá para ouvir bem? Dá para ouvir alto e claro, para ouvir tudo. Tá bom. Aí, Luluzinha, aí, Rodrigão. Ai, valeu, gente. Desculpa aí. Sabe como é que é, né? Assim como quem lida com esses eletrônicos, eu sou uma excelente kid coach e falo sobre coisas de desenvolvimento de educadores. Né? Agora o resto, sim. Aí, Tati, legal. Então, bem-vindo mais uma vez. Começamos de novo, então. O assunto de hoje é autonomia versus dependência. Tá bom? Que bom, Lulu. Obrigada pelo feed aí. Eu vou iniciar esse assunto falando o seguinte. Oi, Flávia, que bom que o pessoal retornou, veio para cá. Eu vou iniciar esse assunto falando sobre uma experiência que eu tive quando eu estava grávida do meu segundo filho, do Miguel. E eu estava em uma reunião de trabalho. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu trabalhei muito tempo com RH, Recursos Humanos e Desenvolvimento de Lideranças. E ajudava os líderes a fazerem avaliação dos seus subordinados, a desenvolvê-los, né? E aí, diante de um CEO de uma empresa, o Alceu, querido Alceu, ele disse assim para mim: tu tá grávida do segundo filho, né, guria? Então, vou te dizer uma coisa. Quando a gente tem um filho, a gente sempre precisa deixar a casa pronta para, se um dia esse filho precisar retornar, na questão de repente, a gente cria para o mundo, mas talvez um dia esse filho precise voltar. Quando a gente tem 2 filhos, que bom, Michele, que bom que deu tudo certo. Quando a gente tem 2 filhos, a gente também precisa deixar uma vaga em casa, um quarto, uma reserva financeira ou algo para, depois de crescidos, depois de ir para a vida, se esses 2 filhos, um deles precisar retornar, você tem onde ancorar esse filho. Se você vier a ter 3 filhos, você precisa se programar para ter no mínimo a disponibilidade de receber 2 filhos de volta. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Mas faz sentido o que ele está falando. Se eu crio para o mundo e imagino daqui a muitos anos, e ele falava isso com propriedade, um senhor pai de 3 filhos, filhos criados na faculdade, com seus trabalhos e tudo, e ele me dizendo aquilo com um olhar lá de quem já está lá na frente, me dizendo assim, eu precisei me programar para ter no mínimo poder receber um filho de volta, se preciso for, se ele precisar de mim. E ali foi o primeiro momento assim que eu me deparei com essa questão, né, do educador. Ele deixava o ar livre e ao mesmo tempo, sempre, em qualquer idade e a qualquer tempo, por isso esse assunto que eu peguei, essa live, no meu entendimento, ela independe da idade do teu filho. Estar pronto tanto para ser o porto seguro e estender a mão, e se precisar em algum momento o seu filho depender de você, você estaria à disposição, como também deixar voar, como também dar todos os possíveis incentivos, embasamento, criação, tudo o que for para que ele voe livre, para que ele voe para a sua vida. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Então, esse eterno dilema, que claro que quando a gente está diante de uma criança menor, e aí eu também quero fazer o mesmo, hoje me deu uma nostalgia, assim, porque esse assunto ele tem tudo a ver com liderança situacional. Ele tem a ver com a forma com que eu desenvolvo pessoas. E quando eu trabalhava com lideranças, a gente falava muito sobre isso, sobre as fases do desenvolvimento humano. Sobre quando eu estou com alguém júnior, que pela primeira vez está fazendo aquilo, como é que é o meu comportamento? Como educadora, como líder, como desenvolvedora. Eu preciso estar mais presente, eu preciso ser mais
diretiva, eu preciso amparar, eu preciso em muitos momentos estar presente e fazendo praticamente em conjunto, se não até dizer fazendo por esta pessoa, para que ela veja, para que ela se instrumentalize. Percebe o que eu estou dizendo? Então, se eu inicio numa nova função, se eu começo a fazer... Quem aqui, diz aí para mim, quem não começou a fazer pão na quarentena? Quem aqui talvez não tenha pego o telefone e tenha ligado para alguém que sabe fazer aquilo, alguma referência tua sobre alguma coisa, e você ligou para saber melhor, para saber mais detalhes. Nesse momento, você estava sendo júnior em determinado comportamento e precisando de alguém diretivo, precisando de alguém do teu lado, precisando de um norte, quem sabe até fazendo junto contigo. Tá ficando claro? E aí, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que eu vou me desenvolvendo, hoje, por exemplo, eu fiz feijão. Há muito tempo atrás eu não sabia fazer feijão. Comecei a fazer feijão depois que eu tive filho. Hoje eu posso me ver, assim como eu me vi hoje, ao meio-dia, fazendo feijão junto com a minha filha. E ela quis, se interessou e fez junto, mas a todo o momento eu estive junto com ela no fogão. Eu manuseei o fogão, eu liguei, desliguei, embora até, olha só, e aí começa o dilema que eu quero te dizer. Embora até ela já saiba ligar e desligar o fogão, em algum momento quando eu vi eu estava lá fazendo. Percebe? É muito sutil. E aí, claro que isso tem a ver, eu estou fazendo essa analogia, né, Michele? Eu estou fazendo essa analogia com uma função, com uma habilidade que a gente está desempenhando nova, mas isso, na questão da educação dos nossos filhos, está muito ligada diretamente à idade dos nossos filhos. E aí eu poderia trazer aqui teorias, né? Eu poderia dizer de que forma o educador pode ajudar de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos. Poderia, isso é conceitual e pode inclusive estar entrando em assuntos como esse, mas eu quis trazer mais assim uma sensibilização do que conteúdo teórico. Eu quis trazer algo mais prático do que questões e informações que você pode lá tirar na internet. O que uma criança de 2 a 4 anos precisa da sua ajuda? O que ela pode fazer sozinha? Não sei se vocês já viram, existe esse quadro na internet, inclusive se você digitar lá atividades rotineiras na casa que a criança pode ajudar. Aparece, tem um quadrinho, inclusive sugestivo, de 5 anos, passar água na louça. Estou dando um exemplo aqui, varrer, retirar o lixo. Então isso a gente tem. Só que ao mesmo tempo eu também acho que isso é um grande balizador. É apenas uma referência e cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. E aí eu tô falando de educador para educador, de mulher para mulher, Marisa. Ou não é só de mulher para mulher, tem educadores homens aqui também, só me lembrei da musiquinha, não deixei passar. De educador para educador, que ninguém melhor do que você conhece o estágio de desenvolvimento. Mas eu quero trazer uma coisa para ti, que é sobre o educador. Agora vamos voltar assim. Esquece um pouco o filho, não sei qual a idade, não sei o que você passa aí no seu dia a dia. Eu quero trazer um olhar para ti, educador. Porque quando, nesse exemplo básico que eu vivi hoje, tá? Houve um dia em que a minha filha, eu não sei quantos anos ela tinha, ela sentava na cadeirinha de papá, e ela disse assim pra mim: não quero colher, eu quero garfo. E aí eu olhei pra ela, sabe aquela coisa que tu diz assim, não era eu que tinha que estar dizendo agora você vai comer com garfo. Não, o meu filho me sinalizou, minha filha me sinalizou que ela estava pronta para comer com garfo já. E toca essa colher longe.
E isso não quer dizer que exatamente na mesma idade o Miguel tenha pedido e estivesse com a mesma prontidão para comer de garfo. Eu estou dando exemplos aqui, mas é para te mostrar o quanto em alguns momentos nós somos até rendidos. Opa, nunca ouviu isso? Eu quero fazer sozinho. Eu quero aprender sozinho. E aí como é que é? Eu acho que também aqui impacta no perfil do educador. Porque tem pessoas que têm um perfil mais de delegar. No geral, independente da idade. Vem mais nesse intuito assim de vai e te vira. E isso é bom. Isso vai fazendo muitas vezes, talvez até em algum momento a criança, o filho, o jovem não estivesse totalmente pronto, mas também vai aprender tomando porrada, vai aprender caindo de bicicleta, e eu vou estar ali olhando, mas eu vou dizer, vai, te vira. E também tem aquela pessoa, e me diz aí qual mais tu te vê. Ninguém é só um ou só outro, tá? Mas a gente tem uma tendência maior de comportamento. Ou delega mais, se vira, ou é o perfil que está sempre presente, está sempre com a mão estendida, está sempre fazendo, porque são formas também de amar. Eu estou falando aqui, inclusive, de forma de amar por desenvolver a autonomia dos nossos filhos, ou por desenvolver uma forma de vínculo. Porque quando eu também estou doando, eu também estou estendendo a mão, eu estou ali presente, ajudando no que aquele ser humano em torno de mim é dependente de mim, também é uma forma de amor. Percebe? Então, se veja em qual caminho comportamental normalmente você vai, porque eu quero te fazer o seguinte convite a partir desse assunto. Que é a pergunta que eu fiz na live, né? Como que eu entendo, como que eu vejo e sigo ou delegando mais, ou amparando, ou ajudando, estendendo a mão? Como é que eu acho esse equilíbrio? E aí eu quero te ajudar no seguinte. Se você, quando eu perguntei agora, se você se viu mais neste perfil de não, eu para mim, normalmente eu digo, ó, vai lá e faz. Só vai aprender fazendo, né? Deixa se virar. Esse perfil precisa estar atento para, talvez em alguns momentos, não estar deixando de entrar no mundo do seu filho. Entendo o que eu quero dizer. Aqui eu não estou falando certo e errado, tá? Em nenhum momento. Estou buscando você a ajudar o seu próprio ajuste de olhar para a dose adequada na tua realidade. Se eu delego muito, muito provavelmente um tipo de pensamento também deve te ocorrer. Eu estou fazendo as minhas coisas e ele faça as dele. E segue, faça. Né? Então o convite e o cuidado é para quando eu também delego muito, talvez exista a necessidade do teu filho, a necessidade de que você entre no mundo dele, de que você se faça presente, não para que ele dependa de você, não é isso, mas que ele perceba que você está junto. Existe uma diferença grande entre depender, eu fazer por ele, e eu estar com ele. Percebem? É uma sutil diferença. Mas que eu quero convidar esse perfil que tende a delegar mais, que deixa com que se vire, que faça e aconteça, a ter esse olhar cuidadoso. Onde é que eu estou delegando mesmo e estou inclusive deixando só? E onde que eu posso estar junto, me fazendo presente e também delegando? Percebe? A Michelle, então eu vou lá e faço, mas estou me ajustando porque hoje eu gostaria que a mais velha fizesse por ela e ela espera por mim. Perfeito, Michelle. E aí eu quero chegar nesse outro ponto.
que é quando a gente delega, a gente precisa ver até que ponto, nesse momento, nós estamos em condições de suportar que eles façam do jeito deles. Isso é crucial, e eu vou dizer que é um dos maiores exercícios de paciência do papel de educador. É entender que, ao delegar, ao fazer com que eu ajude a criar a autonomia, em que eu faça com que... Eu vou dar outro exemplo. Colocar meia. Vocês já viram uma criança colocando a meia? Dá um nervoso, entendeu? Normalmente, até porque quando vai colocar meia e sapato é porque você precisa sair, você tá fazendo alguma coisa. A gente tem a batida, o ritmo do dia das coisas. E aí, se esta pessoa que está aprendendo a colocar meias levar 15 minutos para colocar as 2 meias, se é que não seja uma só, você está disposto? Você tem condições de esperar esse tempo? Percebe? Porque vai ser necessário. Ou então, como disse a Michele, Michele, eu já fiz inúmeras vezes isso. E neste movimento de fazer, exatamente me questionando isso. Poxa, onde é que eu devia e podia ter saído fora e ter mostrado, eu estou aqui. E aonde que eu entrei rasgando e fiz de uma vez, porque além de eu dar conta e essa coisa acontecer ao meu jeito, isso é bem importante, vai acontecer do meu jeito, como eu quero, como eu preciso. E tem mais um pontinho assim que eu queria tocar, que é o seguinte: existe algo por trás da autonomia, que é desenvolver a autonomia nos nossos filhos, representa eu não necessariamente precisar estar presente. E aí? Caramba, se ele vai fazer sozinho, eu lembro a primeira vez que a Maria Luísa fez um omelete na vida sozinha, eu fiquei por perto dando uma olhada, porque eu me preocupo com essa questão do fogão. Lá pelas tantas eu tava assim, o que eu faço agora mesmo? Percebe? Tem mais isso, tá? Falta paciência para esperar o meu filho fazer. Eu vou lá e faço e sei que é errado. Olha, a Tati tá reforçando o que a Michele disse, né, Michele? Não é, olha, entenda bem, Tati, não é que é errado, né? É essa questão, bem você falou, assim, eu acho que tem a ver com a palavra paciência, tem a ver com condições. Não, a gente precisa se permitir sentir isso, sabe? O próprio exemplo desse também, ou de colocar meia, ou de na cozinha, se for para se vestir, por exemplo, perceba que em alguns momentos você precisa encontrar para si e para o seu filho condições de tempo, condições de paciência, condições para que, bom, se eu vou ajudar a desenvolver essa autonomia aqui, eu preciso estar entendendo que vai demorar mais tempo. Eu preciso estar aceitando o erro. Pega essa. Aceitando o erro. Porque a gente sabe fazer. Outra coisa é dar um top de tênis. Eu tô falando coisas de crianças menores. A gente podia estar falando aqui de um jovem que está aprendendo a dirigir. A gente pode falar de um jovem que vai fazer uma viagem pela primeira vez. Entende? São questões assim, que vai fazer sua mala pela primeira vez, sua mochila para ir dormir na casa de alguém. Em hipótese nenhuma, e isso eu acho até depois que o filho já tiver autonomia, ele fará do jeito que nós faríamos. Ah, Marina, mas só um pouquinho, eu sou mãe, eu sou pai, eu quero ensinar a fazer do jeito certo. Fazer do teu jeito é uma coisa. Fazer do jeito certo ou do jeito que precisa ser lembrado para fazer aquele algo e a criança ou o jovem ter autonomia é outra coisa. Também deixar com que faça do seu jeito. Entender que feito é melhor que perfeito. É isso.
É isso. E estar é muito aprendizado, Michele, muito aprendizado. Por isso que eu amo tanto esse tema, por isso eu trabalho com isso. Todos os dias, quando eu converso com pais, com educadores, eu escuto dores, eu escuto desafios que eu aposto que todas as pessoas passam. A maioria, talvez em graus maiores e menores, né? Mas então vamos lá, eu trouxe assim, buscou identificar se tu tende a ter um perfil que delega com mais facilidade, isso às vezes inclusive está distribuído no casal. Alguém do casal é o que mais, deixa se virar. E alguém do casal é a pessoa que aranha mais, que tende a estar mais ali, respirou, já tô ali entregando, entende? E aí para esses dois perfis, e a gente tem um pouquinho de cada um, de novo, é só uma tendência maior, procura te questionar, procura olhar isso. Quando eu delego demais, em algum momento será que a minha presença também não se faria necessária? Em algum momento será que não é legal eu entrar no mundo do meu filho também? Porque quando eu delego, eu faço as minhas coisas e te vira. Pro outro extremo, eu estar sempre à disposição, sempre fazendo, criando uma dependência, também faz com que eu não entre no meu mundo. Percebe? Que foi esse sentimento que eu brinquei assim com vocês, que eu já senti. Tipo, opa, tá fazendo sozinha? Tá, mas então, o que eu vou fazer agora mesmo? E é isso, porque de uma hora para outra, os nossos filhos começam a crescer. De uma hora para outra, os jovens, enfim, começam a conquistar coisas e onde é que tá a gente? Onde é que tá o nós? Nós nos preenchemos, né? Sendo mãe de primeira viagem de gêmeas, aprendi a delegar assim, que observava ser possível para elas para eu conseguir dar conta da rotina. Perfeito, Flávia. Com duas, né? E ainda imagino eu que cada uma com suas características, cada uma, mesmo com o mesmo data de nascimento e o mesmo momento de nascimento, aposto que com características únicas, também de forma de se desenvolver. E você precisando, então, né, conseguir dar conta da rotina, perfeito. Sempre na supervisão. Eu acho que essa palavra é bonita, obrigada por ter trazido ela, Flávia. Supervisão. Uma vez eu tive uma conversa muito séria também aqui em casa a esse respeito, em que eu me dei conta que em determinada questão eu estava entrando demais, eu estava fazendo demais. E eu trouxe exatamente assim como eu estou falando com vocês. Num momento em que não era esse momento que estava acontecendo, num momento... Passando um avião aqui. Num momento bem tranquilo, eu sentei, eu procurei falar sobre mim, sobre o que eu estava sentindo e sobre o quanto eu talvez não estivesse ajudando tanto no desenvolvimento da autonomia deles. Porque eu escutei uma frase, eu não sei se vocês sabem, que eu vou traduzir aqui como eu interpretei, tá? Que a gente acaba atrapalhando quando a gente faz algo que uma criança ou um jovem pode fazer sozinho. Você atrapalha o desenvolvimento de uma criança ou de um jovem quando você faz algo que ele poderia estar fazendo sozinho. Aí eu fiquei assim. E entenda, não é que eu não possa fazer por. Eu vou uma hora dessa fazer uma live só de vó, né? Porque vó eu acho que é um assunto, mas eu já ouvi da minha mãe. Quando os meus netos vêm aqui e eu não deixo nem botar o prato na pia. Entende? Então assim, também é uma forma de amar, é uma forma de amor. E aí eu acho que tudo, né? Buscando equilíbrio, não ir aos extremos, né? Totalmente diferentes, né, Flávia? Elas, imagino eu, cada ser humano é único com o seu time. E aí, para uma precisa entrar mais aqui, para outra precisa largar mais ali. E como a gente precisa estar atento. E aí, para mais ainda, além de bancar esse vazio de quando eu delego e dou autonomia, o que eu faço? Que tem até a ver mais lá pra frente com o famoso síndrome do ninho vazio.
É ou não é? A síndrome do ninho vazio nada mais é do que, caramba, meu filho cresceu, saiu de casa e agora quem sou eu? Então, assim, o quanto esse desenvolver da autonomia é benéfico não só para o teu filho, é benéfico para ti e para ele. E quanto vocês dois estão dispostos a bancar os erros, que é o que a Michelle e a Tati estavam falando aqui. De, quer saber? Vou lá e faço. Inúmeras vezes já me vejo fazendo isso também. Ai, dá pra cá, deixa eu fazer esse top desse tênis aqui, né? Porque a gente tem prática, porque a gente tem uma rotina para tocar. Agora, o quanto eu dou condições para permitir esse erro, o quanto eu dou condições para mim de paciência, de entender que isso vai demandar um tempo um pouco maior, de convidar o meu filho, de estimular os meus filhos a fazerem por si. E aí eu queria então fazer uma entrega dessa live para vocês, que é através de diálogo, que é através de boas perguntas. E não existe, eu vivo isso, eu acredito muito nisso. E eu quero propor aqui 2 perguntas para que você realmente coloque em prática, independente da idade do seu filho. Claro, menor de 2 anos, talvez nem desenvolvimento da fala tenha para dialogar contigo. Mas eu estou convidando aqui para conversar e perguntar. Sabe por quê? Porque assim, por exemplo, como a Flávia trouxe, que as 2 gêmeas nascidas no mesmo dia, com mesmos dias de desenvolvimento no seu DNA, tem necessidades e desenvolvimentos diferentes, imagina em idades diferentes. Então, pergunta o seguinte: eu quero te ajudar, afirma primeiro, eu quero te ajudar e quero também te deixar fazer sozinho. Em qual momento você quer experimentar fazer sozinho? E como eu posso agir nesse momento? Como, se preciso, eu posso te ajudar? Que foi esse o papo, eu acabei começando o assunto, não terminei, que eu fiz com os meus filhos. Eu disse, eu acho que aqui nessa questão eu tô entrando demais. E eu quero poder delegar, eu quero poder dizer para vocês, façam, eu estou aqui. Porque eu ouvi isso, mas mãe, como se eu fosse sair totalmente de cena e veio um sentimento de solidão. E eu disse, eu não sinta isso, eu estou aqui. Então são 2 caminhos de pergunta. Um que eu pergunto onde, em qual situação você quer experimentar fazer sozinho, e caso necessite da minha presença, de que forma eu posso me fazer presente e te ajudar. Porque muitas vezes também a gente sai ajudando, jurando que está ajudando e está interferindo e eles não estão gostando. Sabe? Né? Faz sentido isso? Então, anota aí, memoriza aí, conversa. Em quais momentos da rotina, do dia, da tua vida, você entende que você pode fazer isso sozinho? Ou para os menores, quando você estiver diante de uma situação, você pergunta, você quer fazer isso sozinho? Ou precisa da minha ajuda? Como você quer que eu te ajude? Não, só pega o lápis aqui, só liga o chuveiro aqui, o resto eu faço. Banho é outra coisa, né? Como a gente precisa ajudar a desenvolver a autonomia do banho. Com a minha amiga Melissa, também dentista, uma vez eu conversava com ela, ela me dizia, é ótimo que eles aprendam a escovar os dentes, mas até determinada idade, em torno de 8 anos, ela me comentou, o ideal é que no mínimo uma vez no dia, a mãe ou o pai ou o educador supervisione ou até faça a escovação. Então olha que
como isso é sutil, e por isso eu acho tão lindo esse assunto e eu quis trazer para vocês, porque não tem um certo e um errado. Não tem uma tabela que diga, aqui você larga, aqui você segura, aqui cada criança é única, cada educador faz do seu jeito. Não compare, isso é outra coisa. Ó, a Tati tá dizendo, já ouvi, deixa eu fazer sozinho. É isso, Tati. E que bom, agradece quando teu filho disser isso, ou quando tua filha disser isso, agradece, porque às vezes pode ser que não digam, né? E a gente tá interferindo. Mas isso eu queria te deixar e te dizer, que quando eles experimentam fazer sozinhos e a gente enfatiza mais o que deu certo do que deu errado, cuidado com isso, pega essa também. Ao começar a fazer sozinho, não haverá perfeição, e eu enfatizo e valorizo o fazer sozinho, né? Então, é isso. Esse é o tema que eu queria poder estar trazendo para vocês hoje, que neste momento que nós vivemos, mais ainda, a gente está mais tempo dentro de casa, a gente tem as nossas coisas para fazer, e quanto mais eu ajudar o meu filho a ser criado para o mundo, que ele se vire, é o nosso papel. Mas eu também nunca esqueço da fala do meu amigo Alceu, quando disse para mim, esteja sempre preparado, se necessário for, para acolher um filho dentro da tua casa, seja com uma cama, com um prato de comida, né? E esse é o papel do educador, do pai. Então, a gente poder realmente jogar para o mundo com uma mão e com outra dizer, quando você precisar, eu estou aqui. E isso a gente constrói através de diálogo. E isso a gente constrói através de ajustes, porque, como eu disse, muitas vezes a gente acha que está ajudando e pode estar atrapalhando. A gente interfere e talvez a real ajuda que o teu filho precise é outra. E você só vai saber perguntando. Como eu posso te ajudar? Em que momento, em que atividade do teu dia, da tua vida, você quer fazer sozinho? E onde que eu preciso da minha ajuda? Vamos construir isso juntos? Legal, né? Então, eu quero fazer esse convite, que vocês possam realmente experimentar esse tipo de abordagem, olhar para si, porque veja, não é somente o desenvolvimento do teu filho que está nesse jogo, é o teu perfil, é o quanto tu te ocupa também só fazer pelos filhos, enquanto tu só manda fazer, e talvez não esteja entrando no mundo deles, nem 8, nem 80, e que busque esse equilíbrio, né? É isso por hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta, queria questionar alguma coisa, trazer alguma sugestão. Aqui eu citei de novo a questão da característica dos avós, né? Talvez isso seja um tema aí futuro também. Verdade, às vezes ajudar é dar autonomia. E eles percebem, sabe, Flávia? Eles percebem que quando a gente... de novo, a criança também tem o seu perfil. Tem crianças que são mais, me deixa, como a Tati comentou aqui, de ouvir isso, me deixa fazer sozinho. Tem outras que talvez vão ficar sempre querendo um perfil de precisar, de ser mais dependente. Então, a gente também precisa aprender a dosar. Essa aqui, talvez em algum momento eu preciso dizer, ei, eu estou aqui. Né? Outra eu preciso dizer, vai, faz, eu confio em ti. Eu banco o erro e o tempo mais demorado para fazer determinada coisa, mas aí eu preciso realmente me condicionar a isso, estar apto e preparado a isso. E não esqueça nunca da frase que, independente de dar autonomia, independente de estar presente, de se mostrar junto e de dizer,
Eu acredito que você consegue. Eu estou aqui e acredito que você consegue. Conta comigo. E é o que eu quero dizer para vocês agora. Experimentem. Eu sei que o desafio na educação dos nossos filhos é algo diário, que bate com a nossa fase, que bate com o nosso astral, que bate com os nossos desafios, mas que é algo lindo demais e que quanto mais a gente se aprimorar, quero te parabenizar por estar aqui comigo, por estar me ouvindo, porque quantas vezes a gente dedica o nosso tempo, me diz aí se não é verdade, para ouvir sobre finanças, para ouvir sobre a notícia, para ouvir sobre a novela, a série, e quanto tempo a gente se dedica para o desenvolvimento enquanto educador. É uma dádiva, você recebeu um presente ao ser educador de alguém, e isso tem uma responsabilidade. Então, se você está aqui, eu não sou a dona da verdade, eu sou apenas uma pessoa que procura trazer o que eu estudo, o que eu acredito, o que eu aplico aqui através de conteúdo para vocês, de preferência que isso vá lá para a prática, né? Mas muito obrigado mesmo e parabéns pela tua atitude. É isso, Tati, é um desafio diário. Quero agradecer demais a presença de vocês, pedir perdão pela atrapalhação no início da live hoje, me atrapalhei, apertei, não apertei, deu a questão do som, iniciei depois, né, já tendo iniciado, achando que não tinha iniciado, tudo certo. O importante é a gente estar aqui. Estou desenvolvendo a minha autonomia em não depender de outras pessoas para fazer minha live, e aí eu erro também, e obrigado mesmo pela colaboração, compreensão de quem foi, quem voltou, quem sinalizou, agradeço demais. Roselaine, querida, obrigado pelo aprendizado, obrigado pela sua presença, tá? E peço então que vocês encaminhem depois essa live, que coloquem sugestões de temas sempre, me sigam lá, assinem o canal, aqui tá esse Mzinho colorido aqui, quem por acaso não assinou, se inscreve já no canal, ativa lá o sininho, que toda terça-feira, 1h, eu estarei aqui com conteúdo novo, tá? E que a gente possa crescer todos juntos. Eu cresço demais com vocês, com a interação de vocês, sem sombra de dúvida. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. E até lá, vamos nos falando em Facebook e Instagram, Marina Motim, tá bom? Beijo!